Olá, queridos, a paz do Senhor. Louvado seja o Senhor. Queremos esperar todos entrarem aí. Aleluias, Ele vive. Deus é maravilhoso. Bom dia, vamos se achegando. Vamos falar com Deus, vamos orar juntos. Começar um dia falando com Deus, orando, buscando a presença do Senhor. Esse é o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Louvado seja Deus, consagre esse dia, essa semana ao Senhor. Vamos falar com Deus. Já está chegando várias pessoas e nós vamos falar com Deus nesse momento. Vamos lá? Aleluias. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te exaltar, porque grande é o Senhor, tu és maravilhoso, tu vives, tu reina, tu és Senhor sobre as nossas vidas. Ó Senhor, venha ser entronizado sobre a nossa vida tudo o que fazemos. Se o nosso corpo respira, como diz o salmista, que o nosso corpo respira, que seja para o louvor do Senhor, seja para engrandecer e bendizer o teu nome. Ah, Senhor, vem sobre as nossas vidas e completa o teu querer, a tua vontade. Entra sobre as nossas famílias, traga paz, traga bênção, consolo, saúde, força, prosperidade, que haja bênção, que haja vitória do Senhor em tudo aquilo que formos fazer. Senhor, começamos uma semana, começamos um dia declarando que tu és maravilhoso. Oh Senhor, nós te louvamos e pedimos abençoa cada um dos nossos irmãos, em o nome de Jesus. Recebe essa canção enquanto eu vou pegar uma água. Maravilha de Deus. Queridos, muito bom dia a todos que se achegam por aí conosco. Quero que você, em nome de Jesus, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo com a palavra de Deus, não é verdade? Vamos falar a respeito de 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículos de número 1 a 40. Capítulo 7 é um pouquinho extenso. Veja que o assunto que ele vai tratar é um assunto muito importante. Muito obrigado, queridos Jusilene, Elaine, irmão Luiz, irmã Vanita lá em Londrina, estamos orando por eles, não é? Dercy, Ju, irmã Tereza, irmão João, meu Deus, quanta gente bacana aí, hein? Bia, Beatriz, Thelma, Vinícius, galera, seja muito bem-vindo. Eu nem consigo dar oi para todo mundo, mas seja muito bem-vindo, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, não é? A Dacinha teve alguns sintomas e o médico pediu para a gente ficar meio que reservado aí, por isso esse final de semana, esses dias a gente está meio que reservado, mas estamos na bênção do Senhor. Maior é o amor do Senhor que está sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Rosângela, não é? Lá de Pinhalão. Vamos então à carta de Paulo à igreja de Corinto, ou seja, 1 Coríntios capítulo 7. Vamos lá. Queria que você pudesse entender uma coisa. Veja bem, a Bíblia ela vai falar de tudo que nós precisamos, tudo que nós somos, né? Eu sempre costumo falar que a Bíblia é o manual do cristão, é o manual. Por que manual? Porque ela diz a respeito de tudo. Quando você compra um aparelho, você precisa ter o manual ali para você então saber como usar. A vida do cristão está totalmente respaldada na Bíblia Sagrada. É extraordinário. Tudo que você precisar, a Bíblia vai falar. A Bíblia tem o seu ponto de vista. Não quer dizer que a Bíblia é um livro de sexualidade,
Mas olha o capítulo 7 de 1 Coríntios, vai falar sobre sexualidade. Então a Bíblia, ela tem resposta para tudo, dentro de uma ética moral, sabe, do Senhor. A Bíblia, ela vai responder tudo, é lógico, com equilíbrio e com muita sabedoria. Eu queria que você lesse comigo aí, 1 Coríntios 7, 1. Ora, acerca das coisas que escrevesses, olha, ele vai começar dizendo, talvez aqui você entenda muitas coisas que vão ser respondidas aqui. Por isso é importante você não perder nada. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, Paulo está em Éfeso, por isso que é muito bom estudar a carta, não só ler. Paulo está em Éfeso e a igreja de Corinto está lá, na cidade de Corinto, não é? E a igreja está escrevendo para Paulo um monte de indagações. Ou seja, a igreja quer saber como se comporta mediante, sabe, há tantas indagações, como, sabe, mulher que casa-se, ou melhor, está casada e se converte e o seu marido não se converteu. Qual é a situação se a pessoa se torna viúva? Qual é a situação se a pessoa está solteira? Ele dá um ponto de vista para cada situação. Muito bem, esse capítulo 7 vai ser a resposta de Paulo a todas as perguntas que a igreja de Corinto estava fazendo. Então é importante você ler, porque você vai perceber que como a carta de Corinto foi escrita há 2000 anos atrás, aproximadamente, e você vai ver que a carta de Corinto, ela se encaixa como uma luva na mão, ela se encaixa nos nossos dias. Parece até que os dias da igreja de Corinto é igualzinho à igreja de hoje. Sabe que tem problema de homossexualidade, tem problema de divórcio, tem problema, sabe, do marido não querer mais a esposa não querer mais o marido, um se opor ao outro, um, sabe, ficar fazendo um joguinho do tipo, eu não quero a você. Então, tudo isso Paulo vai explicar na carta de 1 Coríntios capítulo 7. Olha aí, versículo 1 então. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse na mulher. Ainda assim, para evitar a fornicação, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Veja que aqui ela vai colocar, sabe, isso como uma regra prática para a igreja. A igreja não precisa discutir outras coisas, entende? Aqui já se responde uma questão. A igreja não precisa ficar discutindo, sabe, outra coisa, é marido e esposa e marido, não tem outra coisa, você entendeu? Marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a mulher cumpra a sua responsabilidade para com o marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido, e também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Versículo 5 vai dizer, não vos defraudeis um ao outro, ou seja, um é do outro, e esse respeito tem que ser mútuo. Muito bem, queridos, e aí nós vamos citando alguns versículos aqui à medida que formos falando, mas o que eu quero, já a quesito de introdução, eu quero falar para você assim, o casamento, ele foi instituído por Deus, visto que não é bom que o homem fique só. Se você for com a tua mente para Gênesis capítulo 2, versículo 18, você vai ver que o texto vai dizer assim, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja com diante de vós, ou seja, esteja ao lado de vós. Farei uma adjuntora, farei uma auxiliadora, a esposa é uma auxiliadora e ela vai estar ao lado, sabe? Não é embaixo para que se pise, não é em cima para que governe. Ela vai estar ao lado para que caminhe ao lado e sejam então uma só carne. Esse é o propósito. Agora veja bem, Deus sabe que é bom que o homem case, que o homem constitua a família. Isso é bom e o Senhor constituiu. O que acontece é que o diabo foi e estragou. O diabo foi e estragou. Vamos supor, a relação, sabe, de intimidade de um homem com a mulher é prazerosa e ela é também vista por Deus como necessária.
Então, quando você olha para isso, você vai ver que Deus é quem criou isso, Deus é quem formou, mas o diabo sempre ele vai manchar. Quando você fala de sexualidade, você já vai associar o teu nome à infidelidade, à traição, a adultério, sabe, à pornografia, porneia. Então tudo isso você vai trazer à tua mente. Por quê? Porque o diabo tem trazido, sabe, a máxima de que o prazer está na infidelidade conjugal, sabe, e a poligamia, não é? Ou seja, é a questão de você ser extraconjugal. Isso já a Bíblia, sabe, reprime como sendo errado e algo que não é permitido, ou seja, algo que não tem a bênção. Então, a relação prazerosa de um homem e de uma mulher dentro do casamento é perfeitamente orientado pelo Senhor. Aliás, o Senhor olha isso e aconselha isso. Paulo vai explicar aqui certinho isso, sabe? O Senhor olha e ele aconselha isso de uma forma necessária, ou seja, a necessidade do homem é que ele se satisfaça na sua esposa, vice-versa. A sua esposa se satisfaça no seu marido. Então isso é uma necessidade conjunta do homem, ou seja, é o instinto natural. Não adianta falar, não pode, na igreja não pode falar sobre isso, isso não está na Bíblia, está errado, a Bíblia está ensinando a respeito disso. Agora detalhe, abra aspas, queridos, o detalhe é assim: Deus fez perfeito para um se satisfazer no outro dentro do casamento. Tudo que for fora do casamento, aí não tem a bênção, não tem a bênção. Aí você vai entrar pela simplesmente ordem do pecado. Então aí você vai sofrer, aí terá sérias maldições. Então o relacionamento conjugal dentro do casamento é bom, dentro do casamento é bom, perfeito, e gera bênçãos até 1000 gerações, 1000 gerações. Porém, se houver maldições, ou seja, o descumprimento das ordenanças do Senhor, haverá sérias implicações de maldição. Então, Deus sabe que nós precisamos, e Deus criou a relação de intimidade do homem e da mulher, um para com o outro, que se satisfaça as suas necessidades um para com o outro, no casamento. Por isso, o solteiro ele deve pensar a respeito disso. Ele deve pensar, porque Paulo vai falar do solteiro, vai falar do viúvo, do casado, vai falar da relação do casado, vai falar daquele que se divorcia, até mesmo daquele que é casado, mas um conhece a Deus e o outro permanece ímpio, sabe? Vai dizer que esse deve permanecer casado. Em hipótese alguma, Paulo vai dizer que se deve divorciar. Ou melhor, a Bíblia vai falar que em hipótese alguma se deve divorciar. Ou seja, olha o versículo de número 10, como eu disse, vamos citando. O versículo 10 diz: aos casados ordeno. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e ele estava dizendo: a vocês casados eu ordeno. Olha o que ele ordena: não eu, mas o Senhor. Olha que maravilhoso isso. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu esposo, vice-versa, o esposo não se aparte da sua esposa. Agora detalhe, se tudo isso Paulo está falando, é porque havia muitas dúvidas, e havia muitos problemas na igreja de Corinto. Havia muita sugestão de divórcio, havia muitos maridos que abandonavam sua esposa. Aliás, aqui eu quero que você entenda uma coisa, vamos pontuar em 2 pontos. Aqui eu quero que você entenda que a Bíblia vai dar uma saída para o divórcio somente quando houver, olha o que eu vou dizer, preste bem atenção, quando houver, sabe, o adultério, quando houver o adultério e não houver conciliação, que então se divorcie. Segundo, quando houver abandono, porque alguns maridos também naquela época já faziam isso, abandonavam a sua esposa, abandonavam, e a sua esposa por anos não sabia do seu esposo. Às vezes seu esposo já estava morando com outra e a pessoa nem sabia, então era abandonada. Então, nesses 2 casos, veja o que a Bíblia vai dizer: pela dureza do coração do homem, então que se divorcie. Pela dureza do coração, mesmo assim, a Bíblia ainda vai,
sabe, nos dar afirmativa. Mateus vai falar muito a respeito disso, capítulo 19 vai falar a respeito dessa questão. Quando você olhar mesmo para o adultério e para o abandono, você ainda tem uma saída, que é o perdão. O perdão, que eu posso perdoar, devo perdoar. Até a Bíblia vai insistir dizendo que eu devo perdoar. Ah, pastor, mas adulterou, mas deve perdoar. Qual pecado deve ser comparado maior aos pecados que Cristo perdoou na cruz do Calvário? Queridos, somente pela dureza do coração do homem é que ele não vai conseguir perdoar o adultério nem o abandono. Nessa questão, a Bíblia vai dar uma vazão para que se haja o divórcio. Detalhe, ainda jogando a responsabilidade sobre a pessoa, do qual não teve um coração, maleável a ponto de perdoar. Então, em outras palavras, a Bíblia vai dizer, como está no versículo 10, não eu, mas o Senhor ordeno, não aparte-se do seu cônjuge. Ou seja, permaneça casado. Em qualquer situação, houve alguma coisa gravíssima, como essa que eu citei agora, perdoe. Pastor, eu não consigo perdoar. Peça a graça de Deus. Ore muito, muito, e Deus vai te dar força para perdoar. Tá bom? Mas, seguindo os conselhos de Paulo, nós vamos ver uma outra coisa que eu acho muito interessante também. Veja bem, no versículo de número 7 diz assim: porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu, ponto. Mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus. Cada homem tem o seu próprio dom de Deus. É um dom, não é uma obrigação. Também não é algo que deve ser imputado sobre todos. É um dom. Não são todos que têm esse dom. É um dom. É uma graça de Deus a algumas pessoas que conseguem ter esse dom. Qual é o dom? De maneira que, ou seja, não se case. Aqui está falando do celibato. Ou seja, que não se case. Queridos, a questão do celibato é a questão de um dom. A pessoa escolhe viver sozinha. Eu não vou me casar a vida toda. Isso é um dom, é uma graça de Deus. A pessoa consegue, porque logo a seguir você vai ver, no versículo 9, melhor dizendo, anterior, você vai ver que o texto diz assim: mas se não podem conter-se, então case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então o texto vai afirmar assim: seria bom que você cumprisse isso, ou seja, permanecesse no celibato. Agora detalhe, a Bíblia afirma que isso é um dom, isso não é uma ordenança, isso não pode ser colocado na igreja como assim, todos devem ser, solteiros. Quer dizer, o homem solteiro, o sacerdote, a mulher, também servindo a causa do Senhor, ela ali vai ser solteira. Isso agora é uma obrigação por causa da instituição. Não é imputado por causa da instituição. Está errado quando se faz dessa forma. É imputado por causa de um dom. A pessoa permanece solteira. Isso, se você lembra de alguém que permaneceu solteiro, a vida toda, é porque ela tinha um dom. Ela não casou com A nem com B e ela decidiu, então não vou me casar. E aquilo, ela viveu tranquilamente, acredito na salvação, tudo, porém a pessoa não se casou. Não se casou. Então, veja que o celibato é um dom. Por que eu estou dizendo isso também? Isso pode ser olhado na nossa denominação, não se fala de celibato, ou seja, o homem tem que ser casado, não é? A mulher tem que ser casada para exercer o ministério. Porém, existe sim na nossa igreja alguns missionários que são solteiros, ou seja, escolheram não se casar, agora pautado por esse princípio. É um dom, a pessoa escolheu, vou viver minha vida, mas não vou me casar, talvez pela própria questão do ministério, porque se você for olhar, quando Paulo diz assim, é melhor que não case, você logo na tua cabeça fala, mas que é o problema de Paulo? Por que Paulo não quer casar? Por que Paulo? Alguns vão falar da vida de Paulo, mas é muito difícil você afirmar aqui. É muito difícil. Alguém vai falar assim, por que Paulo não casou? Mas quem disse que Paulo não casou? Porque Paulo era membro do Sinédrio. E para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado. Então aí surge a dúvida. Mas a Bíblia não vai afirmar em nenhum momento que Paulo era casado. Então assim, deixa isso para depois. Mas uma coisa é muito importante de pensar. Eu quero trabalhar aqui em hipótese. Paulo podia ser viúvo.
Ele podia ser viúvo. Um viúvo muito novo, mas ele podia ser viúvo. Porque ele era membro do Sinédrio e ele vai dizer a respeito do viúvo que permaneça como ele. Ele não afirmou que ele era viúvo, porém ele disse permaneça como ele. Ele estava na condição de solteiro. E o viúvo volta à condição de solteiro. Para essa incógnita, talvez a gente vai resolver só no céu. Paulo era casado, sim ou não? Talvez só no céu. Eu acredito que Paulo era viúvo, foi casado e estava na condição de viúvo, e pelo ministério, agora eu respondo a questão assim, por que Paulo então vai dizer melhor que não case? Porque Paulo se entregou ao ministério, totalmente ao ministério, e a época da igreja era de terrível perseguição. Nero, sabe, um homossexual, uma pessoa que era truculenta, uma pessoa que era, sabe, escolheu vivendo perseguindo a igreja, sabe, Nero perseguia a igreja, e a igreja estava em terrível perseguição. Paulo vai entender que constituir família nessa época era muito difícil. Você lembra em Mateus, em que vai dizer, ai das grávidas, ai dos filhos, porque nesse período de perseguição, os cristãos eram mortos. Você lembra da Inquisição? Você lembra do período das arenas, em que eram colocadas nas arenas ali, ou seja, nas areias, e ali era colocado para que toda a plateia que estava ali, sabe, pudesse ver os cristãos sendo comidos vivos por leões. Você lembra dessa passagem? Era a época, sabe, ali em que Coríntios, a igreja primitiva, estava sendo inscrita. Nesta época, você vai perceber que Paulo está tecendo um conselho à igreja, melhor que não case. Porque você já pensou uma coisa como essa? Você pega toda a família, vou dar o meu exemplo, está repreendido o nome de Jesus, né? Mas eu tenho a Dácia, o Jones e a Lé, minha esposa. Nós somos em 4. Você já pensou em colocar nós 4 dentro da arena e o leão vindo correndo atrás de mim, eu com esse pezinho, sabe, o leão ia certamente comer eu primeiro. Mas veja bem, o leão também, ou os leões, estariam comendo vivos os próprios filhos, sabe? E você olhando, não podendo fazer nada, talvez nem conseguindo se livrar a nós mesmos. Então era um tempo terrível. Por isso que Paulo vai dizer, melhor que nem casa. Não é que ele não é a favor do casamento, não é que Deus não é a favor do casamento, não tem nada a ver com isso, é uma questão histórica da época, beleza? Então, se entendeu isso aí, vamos caminhar para o fim, porque aqui daria para a gente ir muito além, mas eu quero só responder algumas questões para você. Olha para você ver, o versículo 5 vai dizer que o marido é da esposa e a esposa é do marido. Então vamos dizer aqui, um é do outro e um tem direito ao outro. Ou seja, aí você começa a entender que servir é até no casamento. Porque eu casei para servir a Leia, não para ser servido. Quando você entende dessa forma, o casamento vai bem. No versículo 3, já disse hoje que fala de marido e mulher, não fala de terceiro sexo. Sabe, me permita ser bem claro com você, não pelo que eu acho, mas pelo que a Bíblia diz. Melhor é casar-se do que não se conter, viu, garotada? Viu, moçada que está namorando e tal? Melhor casar. Marca o casamento. Ah, pastor, mas eu não tenho condição. Filhão, pega o mínimo possível, trabalhando, fazendo um planejamento, você vai se dar bem. Agora é melhor casar do que ficar por aí se abrasando, viu? Porque, fogo e pólvora, isso vai dar estouro. Então, assim, precisa ter o consentimento, busca conselho do teu pastor, teu pai, da tua mãe, mas tem que casar. Se não está se contendo, casa. Ah, não, mas eu quero construir casa. Que construir casa? Você tem que entender assim, que a tua vida digna, conforme a Bíblia diz, precisa ser olhado primeiramente, antes de casa, carro e faculdade, etc. Eu aconselho que primeiro faça o seu pé de meia para depois não sofrer, porque ninguém vive de amor também. Sabe, a esposa, casei com um marido lindo, maravilhoso, mas não paga água, não trabalha, não paga aluguel, não coloca comida dentro de casa. Que amor sobrevive a tudo isso? Então, assim, é melhor entender que tem que haver um planejamento. Tem que haver um planejamento. Se não respeita pai e mãe, agora vai respeitar a esposa. Se bate em pai e mãe, vai bater na esposa sim. Olha o que está acontecendo hoje em dia. É pai que mata filho, mãe que consente na morte do filho. Está vendo aí no Fantástico, na televisão, diz isso todos os dias.
sabe? É esposo que mata esposa, é um negócio absurdo. Então assim, irmão, tem que olhar sim, tem que planejar, tem que ser racional nessa questão sim. Olha, observa, vê a linha da família, observa, sabe, se são trabalhadores, se são éticos, morais. Talvez seja aí que você vai tirar o seu cônjuge, estou dizendo para a garotada, para a meninada, então seja coerente com relação a isso, mas é preciso pensar no casamento sim. Eu vejo um agorizado por aí hoje com sei lá quantas idades, eles não falam de casar, eles, não, tranquilo, né? Você não vai viver para sempre na casa do teu pai não, isso não é bíblico, você tem que casar, a Bíblia diz deixará pai e mãe, Bíblia, Gênesis, isso é princípio, deixará pai e mãe unir-se-á a uma mulher. Tá gostoso a casa do pai, tá gostoso a casa da mãe, mas você vai casar e pensa muito, ora muito, olha muito nos detalhes, nos indicativos, porque não muda muito. Ah, como era solteiro, ele está dando sinal de como vai ser casado. Você entendeu? Não gosta de trabalhar solteiro, vai te dar trabalho, não vai trabalhar quando é casado também. Então olha muito na vida dele, sabe, da família, como se trata, como. Aqui eu vou dizer, já vou adiantar para você, versículo 32 diz assim, viu, solteiro, casado, e serve para todos, porque o texto aqui está falando dos dois. O versículo 32 vai dizer assim, o solteiro cuida das coisas do Senhor. Eu vou dar um recado agora para todo solteiro que quer casar. Você quer casar, a menina não quer nem saber de Deus? Chuta que é laço. Você quer casar com o menino não é envolvido com nada da igreja, nada. E às vezes tem, sabe, muita oportunidade de se envolver com o Ministério de Louvor, com o Ministério de Dança, com limpar, com estar na atividade da igreja em tudo, até mesmo em oração. Ei, você vê que o menino não se envolve com nada da igreja, chuta que é laço. Se ele não consegue honrar a Deus, você acha que vai honrar vocês quando for esposa ou vice-versa? Não vai. Versículo 32 diz assim, mas o solteiro cuida das coisas do Senhor. Tá? Achou que ia ficar sozinho? O casado achou que o casado não tem conselho? Sabe o que diz o versículo 33? Diz assim, o casado cuida das suas coisas e cuida da sua esposa. Vice-versa, a esposa cuida do seu esposo. Irmão, por isso que a Bíblia diz, o solteiro é do Senhor, ele tem que trabalhar no Senhor. Por isso que eu não concordo um pai e mãe, sabe, não exigir do seu filho estar ativo na igreja. Não concordo. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Se isso está inverso na sua família, no seu, sabe, elo familiar, garotada, meninada, pai, mãe, educa isso também. Se isso está errado, está errando em alguma coisa. Está errando, e olha, a conta vai vir, a fatura vai vir um dia, e quando vier, talvez vai ser aquele negócio de, mãe, você me aceita em casa de volta? Mãe, você me aceita em casa de volta? Eu apanhei do marido, eu apanhei da esposa, sabe, não está dando mais certo, sabe, ele não trabalha, não paga conta, é briga todo dia. Ei, o solteiro tem que ter responsabilidade, tem que cuidar das coisas do Senhor, e o casado que cuide, sabe, de fazer as suas coisas nesse mundo, e também cuide da sua esposa, vice-versa. Irmão, tem conselho para tudo aqui. Eu vou ter que terminar porque o horário estourou, mas irmãos, tem conselho para tudo. Irmãos, eu termino dizendo assim, o versículo 39, vai dizer, a esposa está ligada pela lei ao seu marido. O casamento, elo de fidelidade do homem e da mulher, é como uma lei. E enquanto viver, há uma lei. Depois que morrer, no céu seremos como anjos. Não terá casamento no céu. Alguém vai perguntar, mas do céu eu vou viver com minha esposa? Não. Irmão, nós somos tricotômicos. Hoje nós estamos na carne, ou seja, estamos vivendo nesse corpo. Mas no céu viveremos como anjo. Viveremos de forma dicotômica, ou seja, em espírito, sabe, nós viveremos com uma alma, teremos um corpo como os anjos, mas nós não teremos esse corpo carnal aqui. Então, logo, nós não teremos que ser casados como somos hoje na eternidade, não. Agora, um detalhe, o casamento é até que a morte nos separe. Pastor, até quando deve durar o casamento? Até a morte. O certo, o abençoado é até a morte. Pastor, mas se houver adultério, se houver abandono, etc. Já respondi isso hoje, não respondi? Então o casamento é até a morte, até que a morte nos separe. Agora detalhe, como, pastor? Responde para mim e vamos terminar essa live.
Como eu posso viver feliz? Ainda, a melhor receita para você viver um casamento feliz é você viver até a morte com o seu esposo, com a sua esposa. A pior decisão ainda é o divórcio, ainda é o abandono, ainda é o adultério e tudo mais. A melhor decisão para um casado é honrar a palavra até que a morte os separe. Pastor, e o que eu faço então? Se é meu casamento, sabe, se eu já estou no segundo, terceiro casamento, não, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Começa a partir de hoje a levar um casamento puro, até que a morte os separe. Até que a morte os separe. A felicidade, como diz no versículo 40, mas ele será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião. E penso também que eu tenho o Espírito de Deus. A opinião de Paulo é que permaneça casado. Se há um casamento, um do outro, o marido é da esposa e a esposa é do esposo, que assim seja, até que a morte os separe. Amém? Se você fizer isso, ainda que pareça que algumas coisas não serão legais na sua vida, ainda que pareça que perdoar é difícil, será melhor do que viver uma vida divorciado. Principalmente quando você olhar para os teus filhos, porque você pode até mudar o cônjuge, mas você nunca mudará a paternidade dos filhos. O filho será sempre biologicamente do pai ou da mãe. Então que você receba esse conselho hoje e permaneça casado até que a morte os separe, para que possa desfrutar do favor, da bênção, da felicidade do Senhor, em o nome de Jesus. Pai, eu abençoo todos os casamentos, eu abençoo todos os casamentos, que haja bênção. O que pensava em divorciar não se divorcie mais, o que já divorciou nunca mais se divorcie. Aquele que está solteiro, que ore e que busque sabedoria no Senhor, e que busque conselho na palavra do Senhor, para que possa casar, e casar para ser feliz, não casar para ser simplesmente aquele que vai ser pisado, massacrado, ou aquele que vai sofrer dias amargos nessa vida. Senhor, dê sabedoria aos solteiros, mas que eles casem bem. Dê sabedoria aos casados e que permaneçam casados para sempre. E que a felicidade, o amor, a bênção do Senhor seja sobre nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. É bastante coisa, hoje eu dei uma corridinha aqui, mas Paulo teceu muito conselho aí nesse capítulo 7, hein? Amanhã é capítulo 8. Deus abençoe, uma ótima semana.